Olá, novamente no ar, o estudo do livro Nosso Lar. Américo Sucena, de São Paulo, e eu aqui estamos para dar continuidade aos estudos levados ao ar toda terça-feira, às 21h45. Queremos agradecer imensamente as manifestações de carinho com esta exibição semanal. E estamos hoje com o capítulo 5 do livro Nosso Lar. O capítulo se chama Recebendo Assistência, e nós vamos encontrar o nosso personagem central, André Luiz, ali com as suas dúvidas, com as suas angústias, quando entra um jovem no quarto onde ele estava repousando, se recuperando, com uma pergunta: é você o tutelado de Clarencio? E ele achou que o jovem se expressou de maneira muito doce, de maneira muito singular. Carregando uma bolsa de apetrechos, como normalmente médicos e enfermeiros às vezes se valem na visita aos enfermos em hospitais. Muito bem, e o jovem, diante do sinal afirmativo de que ele era realmente o tutelado de Clarencio, que nós conhecemos nos episódios passados, afirma: eu sou Lísias, seu irmão. Essa personagem do livro é muito importante, né, Américo Sucena? Esse personagem, Lísias, ele vai nos contar muitas coisas interessantes, e algumas frases dele puderam ser ilustradas para a gente guardá-las melhor, né? E ele se refere ao tutelado de Clarencio, que é o André Luiz, que ele, Lísias, responde a um assistente, né? O assistente Henrique de Luna, que foi objeto dos nossos comentários no programa anterior. Henrique de Luna é um médico e provavelmente ele responde a outro médico acima na hierarquia, né? Então, mostrando que na vida espiritual existe essa hierarquia, né? Nós precisamos considerar isso. Esta hierarquia, né, vale dizer, se refere sem dúvida que no mundo espiritual existe disciplina, uma disciplina que faz com que a ordem se estabeleça nas questões. Só que a disciplina lá, ela não é uma disciplina imposta pelo poder, ou pelo dinheiro, ou pela influência social, que muitas vezes predomina no mundo. É uma influência moral que dá essa autoridade, né? Que dá essa grandeza da autoridade. E ele vai se identificar como um visitador de saúde, do serviço de saúde no qual ele coopera. E ele diz também que, nessa qualidade, não coopera apenas na enfermagem, mas também ele assinala necessidades de socorro, de providências, especialmente para enfermos recém-chegados. É muito interessante pensar isso, né, Américo? Enfermos no mundo espiritual. Quer dizer, o sujeito desencarnou na Terra com problemas físicos no corpo, chega ao mundo espiritual e apresenta problemas. E aí nós vamos entender isso estudando o que Kardec nos ensina da existência do perispírito, que é o corpo espiritual. É muito interessante, Américo, pensar em enfermos do mundo espiritual. O sujeito desencarna com problemas físicos no corpo e chega ao mundo espiritual com o perispírito, com as lesões características da enfermidade. Isso porque o corpo absorve as lesões que estão no perispírito. Porque, conforme vimos nos episódios anteriores, ou pelo menos no anterior, em grande destaque, a cólera, principalmente, a impaciência, as pequenas invigilâncias causam lesões no perispírito que são absorvidas pelo corpo. O corpo é como uma esponja, né? Então, a lesão original está no perispírito, necessitado de tratamento. Tratamento que vai envolver a moralização e a mudança de comportamento e até de pensamentos do seu autor, do seu protagonista. É interessante, Orson, que Kardec fala do tal
período que ele chama de perturbação após a morte, né? A gente entendia inicialmente que essa perturbação era simplesmente aquela cabeça pesada, aquele turvamento, aquele sono esquisito, que a pessoa não sabe exatamente o que está acontecendo e tal. Mas com essas informações que Chico Xavier nos trouxe e que estão na obra de André Luiz, essa perturbação também pode ser do corpo espiritual, porque estava ligado a um corpo que estava se decompondo, que se estragou, e há repercussões, não é? E essas repercussões no corpo espiritual são maiores na proporção do apego que a pessoa tem à matéria. Então, quanto mais apego, mais conexão tem com o que aconteceu. É interessante porque mais à frente nós vamos ver que toda vez que o André Luiz se referia ao seu passado, né, ele se sentia mal. Então, quando ele lembra de fatos passados, ele entra em contato com aquelas sensações que ele já sentiu e não precisava sentir mais, porque existe essa conexão ainda, que é muito mais fluídica, porque o corpo já provavelmente já decompôs, mas essa conexão com o passado, que está gravado dentro de nós, também nos perturba. Então, essa perturbação não é só da mente que está acordando na vida espiritual, pode ser e deve ser mesmo essa perturbação no corpo espiritual, né? É muito interessante essa citação. Isso nos reporta ao livro Céu e Inferno, quando Allan Kardec faz aquele precioso documento, A Passagem, né? Referindo-se a essas questões dessa transição do mundo físico para o mundo espiritual. E aqui Lísias faz uma observação que pode intrigar muita gente, dizendo que na sessão em que André estava sendo tratado, havia mais de 1000 doentes espirituais, sendo que aquele é um dos menores edifícios do parque hospitalar. É muito interessante pensar nisso. Voltamos à questão do perispírito e voltamos à questão da estrutura do mundo espiritual. E antes da gravação, aqui conversávamos eu e Américo, referindo-se às transições. Nada dá pulos na natureza, a natureza não dá saltos. Existe uma transição natural que vai acontecendo, estamos habituados. Até para fazer uma viagem aqui neste planeta, nos transportarmos de ônibus, de avião, de carro, de uma cidade para outra, utilizarmos o transporte coletivo, vamos nos sujeitar às condições da viagem, do mundo físico para o mundo espiritual. Isso também acontece. É uma transição que vai encontrar-se com os efeitos, com os desdobramentos dessa transição. Essa transição é obrigatória, praticamente para todo mundo. Só escapa disso os espíritos altamente evoluídos, que não têm apego nenhum à matéria, ou muito pouco, né? E saem com facilidade do corpo e recuperam a lucidez. Há vários exemplos, e hoje nós vamos citar um, mais para o fim do capítulo, ou se é que o capítulo vai acabar hoje, né? Que mostra exatamente uma pessoa que sai do corpo absolutamente lúcida. E isso tem a ver com a vida dela. Isso não é presente do céu, não é dádiva excepcional, não é nenhum mecanismo que não seja lógico, que não tenha mérito. A meritocracia é um mecanismo da lei de Deus, ela existe na lei de Deus. Na Terra não funciona sempre assim, mas na lei de Deus, o mérito está na base das consequências que nós sofremos daquilo que fazemos, ou não. Muito importante esta observação, né? E os dois estavam ali dialogando, né? O nosso Lísias, utilizando-se dos seus apetrechos de enfermeiro, de assistentes da área de saúde, começou a examinar, a auscultar o corpo espiritual de André, verificando ali que a zona dos intestinos apresentava lesões sérias, com vestígios exatos do câncer, a região do fígado afetada com dilacerações, a dos rins, característico de esgotamento prematuro. E perguntou, né? Você sabe o que significa isso? E aí o próprio André confirmou as lições recebidas de Henrique de Luna, que, no contato que tiveram, explicou a ele que os distúrbios eram devidos a ele mesmo, às suas posturas, aos seus comportamentos. Aliás, no capítulo anterior, que o nosso telespectador poderá ver, o Américo fez uma observação muito interessante, muito profunda, né?
de que não adianta, é a nós mesmos que devemos aquilo que passamos. Então, é claro que André ficou acabrunhado, ficou acanhado, percebendo isso. O nosso Liz vai dizer que naquela área de enfermagem que ele cuidava, 57 se encontravam nessas condições, numa turma de 80 enfermos. Dos 80 enfermos que o Lísias tinha sob sua responsabilidade, 57 tinham problemas semelhantes ao do André Luiz. Olha só. Bom, nós estamos falando de um livro que foi escrito em 1943 e essa experiência deve ter acontecido um ano atrás ou 2 anos antes, né? Nós estamos falando da primeira metade do século passado. Então, vejamos, por que as pessoas chegam em má situação na vida espiritual? Eu me incluo também nisso, porque a gente não cuida suficientemente bem do corpo físico. E por quê? Porque a gente vive agredindo, né? Ora com palavra, ora com o olhar, ora só com o sentimento, isso quando não usa o gesto, né, para agredir. E toda agressão lesa-nos. Antes de lesar o outro, ela nos lesa, de tal sorte que eu sou fruto das lesões que eu mesmo provoquei, como você disse há pouco. É um número expressivo, né, Américo? Porque de 80 a 57 representa 70%, né? É um número expressivo. Alguém poderia pensar, mas só tem 80 enfermos? Não, o Lísias é um enfermeiro. Então, tem outros e que ficam responsáveis por outros grupos, né? Nosso lar, a época em que nós estamos falando aqui, esse capítulo vai dizer, ou o próximo, tinha 1 milhão de habitantes, né? Na época, em 1943, quando foi escrito, tinha 1 milhão de habitantes. E desse 1 milhão, alguns já trabalham, e outros, como disse aqui o Lísias, são recém-chegados, chegam da terra precisando de cuidados, né? E é por isso que existe um esquema, né? Algumas pessoas estranham, mas vida estruturada, então, mas está lá em Kardec, ó, tem matéria em níveis que desconheceis, primeiro ponto. Segundo, na observação de Galileu na Gênese, o plano espiritual, o mundo espiritual também é uma criação, não falamos nada ainda dele. Por quê? No tempo de Kardec, as revelações que estavam ali colocadas eram suficientes. Por quê? Nós tínhamos que digerir aquilo, amadurecer aquilo. Mas já tinha pistas. Olha, o plano espiritual, o mundo espiritual, ele também faz parte da criação. E em programa anterior, nós mostramos 7 esferas em torno da Terra. Isso tem uma conexão interessante, Orson, porque o átomo terrestre ele tem 7 camadas. O hidrogênio, por exemplo, ele tem um elétron na sua primeira camada, mas ele deve também ter as outras 6 camadas, porque se eu acrescentar mais próton e mais nêutron no núcleo e mais um elétron na primeira camada, eu transformo hidrogênio em hélio. O Livro dos Espíritos nos diz, na questão 33, que tudo está em tudo. Ou seja, a matéria básica é a mesma para tudo, é como se fosse um grande Lego, de tal sorte que esse exemplo das esferas espirituais tem uma relação do microcosmo com o macrocosmo, porque a lei é a mesma. É muito importante pensar nisso, né? E aí o nosso Lísias, na conversa com o André, falando dos enfermos sobre a sua responsabilidade, você lembrou bem, né, Américo? 1 milhão de habitantes na época. Nesses 1 milhão de habitantes, quantas equipes médicas se movimentavam ali? Lísias era apenas um dos enfermeiros, sob supervisão de médico, né? E ele ainda pergunta sobre os mutilados e faz uma advertência muito grave aqui, muito profunda, né? Referindo-se também às imprevidências humanas, à negligência humana nos tratos com o comportamento. Ele vai citar alguns exemplos duros aqui, né? O homem imprevidente gastou os olhos no mal a que comparece de órbitas vazias. O malfeitor, interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos, experimenta a desolação da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem as pernas. Olha cada advertência grave.
E os pobres, obsidiados nas aberrações sexuais, costumam chegar aqui em extrema loucura. A pessoa pode até estranhar essas observações graves, porque esses exemplos podem se multiplicar ao infinito diante das Mazelas humanas. mazelas humanas, disse bem, Américo, porque essas mazelas geram consequências no corpo espiritual, a consciência de culpa, a perturbação decorrente da imoralidade causa essas perplexidades que os espíritos têm que tratar no mundo espiritual diante desses médicos, enfermeiros dedicados, que se dão conta desses recém-chegados em extrema perturbação, quase uma loucura, né? A obra de André Luiz vai contar vários casos, viu, Orson, a respeito disso. Vai contar, inclusive, de um líder assaltante, não é? Que tinha um grupo de espíritos ligados a ele que promovia assaltos. Não é? O que vai acontecer? O grupo vai reencarnar, ele vai ter problemas de locomoção, os outros vão ter outros problemas. Agora, a gente não vai lembrar de tudo, mas nós vamos passar por esse livro e vamos contar essa história, que está lá no Domínios da Mediunidade. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas se a gente chegar até lá, eu sei que você chega, então você fará sozinho aí o programa. Não me deixe na fria, não. Então, lá conta exatamente isso. O sujeito nasce com problemas de locomoção. Por quê? Porque usou a locomoção para prejudicar o outro. Você vai dizer assim, e os que ele prejudicou? Não eram responsáveis? Eram. O Chico conta uma história muito interessante. Aliás, algum biógrafo do Chico conta uma história muito interessante a respeito de um sujeito que foi lá reclamar para o Chico e contou uma história de um assalto, que ele perdeu muito dinheiro e tal, contou uma história longa, né? Quando ele terminou, o Chico bateu nas costas dele e falou, meu amigo, que bom que a gente está devolvendo, né? Não tem sofrimento que seja injusto. A gente sempre recolhe o que planta, ué. Se roubaram, é porque a gente também fez a mesma coisa, ué. Nada é em vão, né? Não tem do que reclamar. Eu passo por aquilo que eu dei origem e pronto, ponto final. Este capítulo de observações, não esse capítulo propriamente, mas esse tema da lei, dessas consequências, enquadra-se na lei de causa e efeito, tão bem conhecida de todos nós, ação e reação, que, aliás, é um dos nomes, é um dos títulos de um dos livros de André Luiz, que esperamos chegar lá, né? Mas, então, por outro lado, Américo, ao lado de apresentar quadros difíceis aí, de consequências, o Lísias também apresenta o outro lado da questão, que fala da felicidade decorrente do trabalho, né? E diz que a alegria habita cada recanto do nosso lar, porque o Senhor nos deu o pão abençoado do serviço. Que bonito ler uma coisa dessa. A gente só pensa em coisas erradas, em consequências drásticas, em sofrimento, mas não. Olha aí, o trabalho e a alegria decorrente da noção de servir é onde está enquadrando aí o nosso Lísias. O trabalho é fundamental. Aqui na Terra, nós tivemos uma experiência muito triste no Brasil, fruto da inexperiência dos habitantes, é claro, de todos nós, né? Em que o trabalho era considerado uma forma degradada de viver. Então, por isso que nós tentamos escravizar os índios, não conseguimos, mas escravizamos os escravos que vieram da África, porque não cabia na mente daquela época que o trabalho fosse uma coisa boa, né? Mas hoje, por exemplo, nós já evoluímos, nós percebemos a importância. Quem perde emprego hoje sabe perfeitamente o problema que está enfrentando. Agora, se eu não dou valor ao trabalho hoje, eu vou perdê-lo amanhã. Então, essa é uma lei importante, não é? Se eu sempre quiser ter trabalho, eu preciso honrá-lo. Como é que eu aprendo a honrar um trabalho se eu não honro? Perdendo. Quando eu perco, eu passo a dar valor. Então, não é que o Criador está castigando as criaturas, está ensinando. Então, nós devemos dar valor ao trabalho, sempre.
Muito bem, o diálogo entre eles continua, né? E André Luiz diz que aquilo está sendo muito confortador para ele, né? E levanta a hipótese se eles não estariam habitando um departamento celestial dos eleitos, comparando aquele hospital que o tirou do sofrimento, que está cuidando dele, se aquilo não seria um departamento celestial. E é interessante porque o Lísias vai apresentar uma referência ao banquete celestial trazido, é uma alegoria, é uma metáfora apresentada por Jesus numa historinha muito interessante. E essa história, trazida pelos evangelhos, inclusive trazida por Allan Kardec no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec também faz referência aos muitos os chamados e poucos escolhidos. E este banquete celestial, fazendo uma síntese da história contada por Jesus, narra a história de um rei que promoveu uma festa para as bodas do filho e mandou chamar todo mundo, chamou os convidados para participarem da festa. E essa festa, naturalmente, regada com muita comida, com muita variedade, farta mesa, mas o pessoal não veio, né? O pessoal não compareceu, aí mandou os empregados, disseram, mas por que vocês não foram? Aí um tinha esquecido, outro tinha perdido a hora, outro não se preparou, outro tinha outro compromisso, quer dizer, negligenciaram o convite. Aí ele mandou os servos de novo, porque a mesa estava pronta. Eu costumo contar essa história para os meus netos, e eles sempre querem que eu repita essa história. Essa semana eu já contei 3 vezes. Então, o rei mandou chamar, agora, mas chama de novo, né? E aí chama todo mundo. E aí entrou todo mundo e o rei se deparou diante da multidão que entrou, vieram todos. É uma historinha que tem um desdobramento filosófico gigantesco e moral gigantesco. Encontrou gente que não estava preparado para aquele banquete celestial. A própria expressão banquete celestial, né, Américo, refere-se à felicidade do reino de Deus de encontrar-se em perfeita paz e harmonia. Mas alguns não estavam vestidos adequadamente, quer dizer, não havia a limpeza do perispírito ainda lesado pelas manchas da negligência, das perturbações causadas, como dissemos, por nós mesmos. Então, aí está a frase trazida pelo Lísias: as religiões no planeta convocam as criaturas ao banquete celestial, como dissemos, que é uma alegoria, é uma metáfora, referindo-se a esse estado de vivência plena, em paz e harmonia. Incontável é o número dos chamados, quer dizer, a todo tempo somos convocados, somos chamados para o banquete celestial, que significa esse estado de harmonia plena, de felicidade, da noção de servir e amar. Em todos os tempos houve os profetas, os missionários, os enviados da divindade, o rei, naturalmente, uma comparação, é Deus, e sempre enviou mensageiros. O próprio Cristo foi enviado, e todos eles foram torturados, mortos, o próprio Cristo foi morto, incontável número de chamados. Mas onde estão os que atendem ao chamado? É a frase de Lísias, que está em nosso lar, nesse capítulo, editado em 1944. Né? Então, nós temos um círculo representativo aí, de pessoas que recebem o chamado, mas ficam alheios, indiferentes, não dão muita bola, não se preocupam muito. Outros admiram, mas também não ficam indiferentes. Vejam que há vários círculos representando a imagem. São poucos os que mergulham ao trabalho cristão, exatamente, representado aí por essas pessoas que estão no meio, no círculo, mergulharam no trabalho. Nós temos inúmeros exemplos na vida humana de pessoas que verdadeiramente mergulham no trabalho do bem. Essa metáfora foi interessante, exatamente para mostrar isso. É claro que é uma metáfora pequena, porque essa pequena multidão aqui, no fundo, é um pedaço da humanidade, né? A humanidade tem 20 bilhões de espíritos, grosso modo, né? Dos quais 7 bilhões e 700 milhões estão encarnados. O restante, os outros 12 bilhões e 300 milhões, estão na vida espiritual da Terra, no entorno, nas esferas, várias esferas espirituais da Terra. Coisa impressionante pensar tudo isso, né? Porque multidões
vivem um sono, né? Como se fosse um sono letárgico, indiferente às razões de viver, sem compreender a finalidade de viver, distribuindo-se aí em pessoas desnorteadas, doentes, ignorantes, totalmente indiferentes. Por isso, diante dessa indiferença que nos caracteriza e considerando a lei de evolução, a lei do progresso, somos todos compelidos ao trabalho da melhora de nós mesmos. Isso é muito importante de pensar, né, Américo? Somos convocados à melhora individual e coletiva, a começar por nós mesmos, é claro. E o Ulisses ainda usa o trabalho áspero, né? Porque a matéria aqui no planeta de expiação e provas é densa, né? Os nossos corpos se deterioram com uma certa facilidade, né? Um ventinho, por exemplo, nos deixa gripado, né? Coisas do tipo. Então, é difícil trabalharmos na Terra mantendo a alegria de viver, a saúde. Então, esse é um convite. Mesmo que a gente não esteja bem, nós temos que trabalhar para dar sustentação ao corpo, à família, a si mesmo. Nós vamos ganhar o pão de cada dia. Isso faz parte do processo evolutivo, né? Nós vamos ver em nosso lar, Orson, uma coisa interessante. O pão de cada dia lá está garantido. É engraçado isso aí, né? O pão de cada dia está garantido. Até porque não comem muito, né? Também tem isso. Nós vamos ver isso no capítulo da alimentação, né? Mas está garantido. A pessoa, ela não precisa trabalhar numa atividade que seja profissional, né? Em nosso lar, e aqui esse capítulo diz isso, existe um número de tarefeiros que fazem o trabalho administrativo. Então, daquele 1 milhão de habitantes de nosso lar, em 1943, ou coisa parecida, na realidade tem um número que trabalha na cidade, ou no núcleo de nosso lar, para fazer os trabalhos administrativos, né? Nós não sabemos exatamente quais são esses trabalhos. Alguns a gente sabe, e nós vamos até mostrar num capítulo sobre isso, que está logo à frente aí. E a maioria dos trabalhadores no nosso lar faz o quê? Resgata a si próprio trabalhando para o outro. Então, todo o trabalho no mundo espiritual é a preocupação com, por exemplo, quem está aqui na Terra, quem está chegando lá, quem está se adaptando lá e aqueles que nem chegaram lá, mas desencarnaram em situação difícil. Então, esse trabalho é constante, não para nunca, né? Isso em todo o planeta. Nós estamos falando do nosso lar, que é um núcleo, em milhares de outros que existem nas várias esferas em torno do planeta todo, né? O mais interessante de tudo isso, né, Américo, é que essa rede de solidariedade, desse acordar da consciência para a disposição de servir, traz aprendizados para todos, para os beneficiados e para aqueles que beneficiam. Todos estão aprendendo, é muito interessante, né? E o Lísias vai fazer uma observação aqui: se temos débitos no planeta causados por variados fatores, a negligência, o descaso, como você citou aí, de honrar o trabalho, né? E lesões causadas à natureza, à sociedade, aos animais, a pessoas, etc., teremos que voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, nas tarefas rudes, às vezes, e ásperas, uma palavra que ele usou, para nos retificarmos perante a própria consciência. André Luiz chega até a dizer: nossa, como fui perverso, né? E o Lísias fala: cala-te, é preciso meditar no trabalho a fazer. Aplicou passes magnéticos, e você tem uma frase importante para compartilhar com a gente neste trecho do capítulo, né, Américo? O Senhor não esquece homem algum, todavia, raríssimos o recordam. O pastor das ovelhas, o nosso Jesus, o condutor de nossas vidas, está sempre a nos amparar. Então, é interessante pensarmos nessa presença sublime que conduz as nossas vidas e de quem nunca deveríamos nos esquecer. E temos também uma frase de Emmanuel que nós vamos colocar aqui. Essa frase está numa mensagem de número 74 do livro O Espírito da Verdade, produzido pela psicografia de Chico Xavier, de Valdo Vieira, em 1962. O que diz
a frase. Ela diz o seguinte: Jesus guia todas as suas ovelhas, porque ele é modelo e guia, segundo o Livro dos Espíritos. Mas, como modelo, muita gente acha que ele está distante demais. Mas, do ponto de vista dele ser o guia, ele está presente o tempo todo, ainda que a gente não perceba. Por quê? Porque ele incentiva as indiferentes. Quantas pessoas estão indiferentes ao progresso humano, às necessidades de progresso, melhoria moral? Muita gente está indiferente, então ele vai dar um jeito de cutucar das experiências da vida para que isso aconteça, né? Acalma as impetuosas, aquelas pessoas que são afoitas demais e que criam mais problemas do que resolvem, é preciso acalmá-las. Que mecanismo será que ele usa para fazer isso? Nós não sabemos. O fato é que ele faz isso. Também fortalece as mais fracas, né? Porque há pessoas com dificuldades. Então, ele incentiva e fortalece essas pessoas, mas também apoia as mais responsáveis e considera o valor de todas as pessoas segundo as peculiaridades e tendências de cada uma. Repare que Emmanuel está nos mostrando que Jesus cuida da gente desde o primeiro instante. Mesmo não estando encarnado, ele já cuidava da gente. Aliás, teve que preparar a Terra durante 4,5 bilhões de anos para que a vida fosse possível. E a partir do instante em que a humanidade se formou, porque antes ele teve que cuidar dos reinos anteriores que dão suporte ao reino humano, o mineral, o vegetal, os animais, para depois chegar no homem. Então, ele cuida de tudo isso aí, inclusive de nós. Agora, no ser humano, ele acompanha para e passo. Isso deve acontecer nas outras espécies também, mas nós não sabemos como é que funciona. O fato é que ele cuida do planeta, ele é guia de todo mundo, porque tem princípio inteligente em tudo quanto é canto na Nessa Terra. sequência, nessa sequência de frases que você apresentou, Américo, entre apoiar os fracos, etc., né? Amparar os fracos, ele também fala, apoia os responsáveis. Né? Nós nunca nos arrependeremos de usar a responsabilidade, de agir com lisura, com honestidade, de agir com bondade, porque haverá um apoio imediato a essas ações coerentes, conectadas com o bem maior que rege a vida. Né? Nós vamos ver nos capítulos à frente, nenhuma iniciativa terrestre no bem deixa de ter a sua origem na vida espiritual. Todas as iniciativas do bem, elas começam na vida espiritual. Isso está claro nesse livro mesmo. No capítulo à frente, a gente vai ilustrar essa frase que também está no livro. Muito bem. Como esse capítulo aqui, que já estamos chegando ao final, vocês repararam que nós nos estendemos um pouco mais hoje, mas não havia como separar essas anotações, né? E estamos falando da enfermidade de André no corpo espiritual, as lesões todas indicadas por Lísias. E há uma frase muito interessante que o Américo destacou aí sobre o processo de cura, né, Américo, que você vai compartilhar conosco, porque todos queremos a cura, todos desejamos a cura. Toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo, mas a cura é peculiar a cada espírito. É uma conquista de cada um de nós, essa busca e, naturalmente, conquista da cura definitiva, da cura que estabelece o equilíbrio. Isso está bem claro lá no Evangelho. Toda vez que Jesus curava alguém, né, Orson, ele diz, olha, você está curado, tua fé te curou, sua vontade de melhor te curou. Agora vai e não erra mais, para não te acontecer coisa pior, porque toda recidiva da doença, ela é mais forte, né? Ela é mais grave. Então, essa lição Jesus deu pessoalmente. A cura depende de quem vai ser curado, de como ele está se comportando. Por quê? Porque o Criador quer que a pessoa mude para melhor. Então, a doença, às vezes, vem para alertá-la, para chamar a atenção. É interessante que há algumas mensagens na obra de Chico Xavier em que a mãe desencarnada apela, pelo amor de Deus, para os espíritos ajudarem o filho que está doente, está reclamando, está triste lá, acabrunhado no hospital. Aí os mentores vão lá, dão uma melhoradinha na saúde, ele já começa a tratar mal o enfermeiro, o médico, a servente. Aí os espíritos falam para a mãe, olha, ele vai ficar ruim de outra vez. E fica. Aí ela pede, por favor, mas ele é bonzinho, ele vai ser bom, ele vai conseguir. Então, eles melhoram de novo o sujeito, ele começa a destratar todo mundo.
porque o Criador quer que a gente seja bom, só isso. A única coisa que Jesus pediu, ele só fez 2 pedidos, que nos amássemos uns aos outros e que nos instruíssemos. Nessa ordem. Maravilhoso. Nessa ordem. E o Lísias, aliás, você fez uma observação, né, Américo, também, a citação de Jesus, vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior, né? E o Lísias continua o diálogo, afirmando a André Luiz que ele será tratado, sentir-se-á forte, como nos velhos tempos da juventude, trabalhará muito e faz um prognóstico interessante. Com certeza, eu creio, né, será um dos melhores colaboradores em nosso lar, como que enxergando o futuro trabalho que André Luiz faria, né? Mas, adverte, a causa dos seus males persistirá até que se desfaça os germes da perversão da saúde, que agregou o seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo dos gozos mais do que os outros. Muito grave essa observação, serve para todos nós, devemos observar isso. E temos uma frase para compartilhar aí, né, Américo? Vamos a ela. O corpo denso, onde abusamos, é também o campo bendito, onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. As lesões provocadas na crosta, na encarnação, elas repercutem na vida espiritual, elas melhoram lá. Mas quando nós voltamos à reencarnação, Orson, elas vão se manifestar, elas têm que ser curadas aqui na crosta. Essa informação é importantíssima. Então, a gente melhora lá, cuida da vida lá o tempo que necessário for, mas como o perispírito permanece lesado nos seus tecidos mais sutis, aí, quando reencarnamos, a gente volta a ter repercussões daquela doença. Nós vamos nos curar aqui na Terra. Como é que a gente cura o corpo? Sendo pessoas melhores. Olha que coisa interessante. Que convocação ao trabalho correto, né? Que coisa linda pensarmos nisso. Muito bem, nós estamos quase encerrando, temos alguns minutos a mais, mas o Américo também tem uma outra frase para compartilhar de grande importância nesse contexto das observações que estamos fazendo. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem remédio depurador. As lágrimas, quando não são da revolta, elas ajudam a própria cura. Quando nós estamos sofrendo, nós podemos e temos o direito de chorar as nossas dores, mas não revoltando, porque nós devemos o nosso problema a nós mesmos. E quando refletimos sobre isso e suportamos as nossas dificuldades com denodo, galhardia, nós vencemos a experiência difícil e nos preparamos para ter corpos melhores nas encarnações seguintes. É sempre assim. A cada um segundo suas obras. E tem mais uma frase, Orson, vou aproveitar aqui. Agradeçamos as beneméritas células de carne na terra que nos oferecem o templo à retificação. Olha que coisa interessante, não é? Nós sabemos que cada partícula tem um princípio inteligente. Então, num único átomo, há milhares de princípios inteligentes trabalhando nas múltiplas partículas que existem por lá. Agora, os átomos formam moléculas, e as moléculas formam células. Então, nós estamos vendo aí algumas células que são cheias de princípios inteligentes trabalhando para a manutenção da vida no nosso corpo. E o Lísias está sugerindo que a gente agradeça a estas células que nos servem, porque são elas que nos permitem a retificação de experiências. E aqui, para encerrar o capítulo, falando de um outro livro, no livro que nós vamos examinar, Obreiros da Vida Eterna, que é o 4º livro da série André Luiz, uma das personagens de alto nível no mundo espiritual, Adelaide Câmara, ela desencarna na Terra absolutamente lúcida. Estamos vendo nesta cena o momento em que ela observa o próprio corpo. Ela desprendeu-se sozinha do último laço que aprendia o corpo. Não precisou da ajuda de Jerônimo e de André Luiz, que estão aí na imagem. Jerônimo à direita, André Luiz à esquerda. Os velórios antigamente eram feitos em casa. E antes de partir para regiões espirituais, fez questão de agradecer o corpo de carne que a serviu, agradecendo cada uma das células. Essa gratidão é muito interessante, não? Muito interessante, realmente, porque é até uma despedida de gratidão ao corpo que nos serviu de instrumento, né? Muito bem, nós estamos aqui
Tão agradecidos também a essa oportunidade que estamos vivendo, não só as nossas células, mas agradecidos à sua atenção, querido amigo, querida amiga que assiste a nossa série, a sequência dos capítulos. Hoje nós tivemos que avançar um pouco mais, além do tempo que a gente normalmente utiliza, mas foi a necessidade do capítulo. Talvez, conforme a sequência dos capítulos, nós tenhamos que dividir os capítulos em 2 episódios. Vamos ver como será, né? Hoje foi uma experiência inicial, agora os capítulos vão se tornando mais densos, talvez tenhamos necessidade de ampliar um capítulo em 2 episódios. Nossa gratidão a você e até a próxima semana. Nosso abraço e até a próxima.